Figuras históricas costumam provocar diversas teses, né, a respeito do que fizeram, de quem foram, de fato, do ponto de vista político, histórico, qual a relevância, quais as motivações. E mesmo aqueles que são conhecidos, reconhecidos e estudados no mundo inteiro, por exemplo, Napoleão Bonaparte, você tem N teses a respeito, algumas muito favoráveis, outras radicalmente contrárias, e muitas dúvidas sobre fatos, mesmo do ponto de vista histórico, não sendo tão distante, né? Ali final do século XVIII, início do século XIX, e há muitas dúvidas sobre alguns fatos, se realmente ocorreram, se são lendas, se foram inventados. E imagine então quando as pessoas mergulham na história de Júlio César, né? Que nasceu no ano 100 antes de Cristo, 100 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, nasceu César. Imagine então, se há dúvidas a respeito de acontecimentos da era napoleônica, né? O que dizer da época em que Roma era uma república, antes do Império. E no Brasil, num período em que não havia nem instrumentos de registro, aparece uma figura que hoje é lembrada, mas é lembrada por aquilo que fabricaram depois, produziram depois, nas duas direções. Alguns tentando torná-lo um mito idealizado, mas com uma finalidade que nada tinha a ver com a finalidade dele, da pessoa, e outros, até em reação a essa mitificação, a essa idealização, partem para o caminho oposto, né? Aquilo que chamam de desconstrução, que virou uma coisa muito ruim, né? A deconstrução, ela tem tido, no mundo inteiro, ela tem tido um papel mais perigoso, ela tem sido mais mentirosa, essa desconstrução, do que os mitos. São desconstruções enviesadas, né? Que visam não desconstruir relatos, mas desconstruir pessoas que cometem injustiças tremendas, e sempre com uma arrogância de quem não viveu a época e quer enxergar aquela época e entendê-la com os valores de hoje, com os olhos de hoje. E essas coisas todas ocorreram com o famosíssimo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o dentista, o alferes. Alferes é uma figura que ainda há em alguns exércitos, né? Que em alguns casos era uma espécie de postulante ao oficialato, mas muitas vezes era comandante de batalhões inteiros, dependendo das circunstâncias, e ao mesmo tempo é uma palavra de origem árabe, né? Esse alferes, o cavaleiro, mas pode ser também compreendido, até porque é uma ligação entre as palavras, o cavaleiro ou o cavalheiro. Então, um sujeito de modos nobres, de cortesia reconhecida, mas ao mesmo tempo alguém que cavalgava e comandava e às vezes era o responsável por levar ali o emblema de um reino ou o estandarte de uma tropa, de uma força militar. Quando Tiradentes foi alferes, você não tinha um exército organizado, né? Isso é coisa do século XIX. O Brasil, de fato, organiza o seu exército, começa a organizá-lo no século XIX. Mas, nos tempos de Tiradentes, você tinha as forças
geralmente estaduais, mas que eram usadas para proteger determinadas regiões, principalmente onde havia produção de riquezas. E, claro, havia as tropas que defendiam os interesses da coroa. E o Tiradentes, ele foi, na época, você vê como era completamente diferente a ideia de um exército, ele tinha um posto que era chamado de marechal, né? Mas não tem nada a ver com o posto militar, né? Mas é porque ele comandava um batalhão que tinha responsabilidade pela nova estrada que ligava ali a região da produção mineira, produção de ouro, ao Rio de Janeiro. Então, os detratores, os que querem desconstruir, tentam dizer, tentam construir, ao desconstruírem o mito romantizado, idealizado, tentam construir a ideia de um sujeito que falava demais e que por isso virou peça-chave ali da Inconfidência, mas que falava demais e por isso a sua prisão se tornou uma obviedade, né? Algo que necessariamente aconteceria em razão do fato de ele expor as ideias e o movimento, que depois foi chamado de Inconfidência exatamente por isso, né? Porque falaram demais, mas que é apenas uma tentativa de desconstrução. Já o mito romantizado, idealizado, é coisa da República. Olha quanto tempo depois. Tiradentes morreu em 1792. 21 de abril, claro, de 1792. Tinha apenas 45 anos. Mas o movimento surgiu, cresceu e foi debelado, arrasado 3 anos antes, em 1789. O que, aliás, derruba essas tesezinhas, né, de que os caras eram influenciados pela Revolução Francesa. Imagina, se em 1789 eles sabiam o que estava acontecendo naquele mesmo ano, naquela mesma época, na França. Havia uma influência, sim, trazida por alguns oficiais portugueses ou nascidos no Brasil, mas filhos de portugueses importantes que conseguiram cargos nas tropas reais. Alguma influência da independência dos Estados Unidos. Então, olhar a coroa, olhar o poder colonial com desconfiança, não nasceu com a Revolução Francesa, né? A Revolução e a independência dos Estados Unidos, e a guerra que levou à independência, influenciaram muita gente. Tanto que houve quem lutou, como Lafayette, lutou nos Estados Unidos e na França. E houve quem foi referência para diversos republicanos, inclusive, independentemente da posição dele a respeito de república e monarquia, o Benjamin Franklin. Mas, em Minas Gerais, o que havia, principalmente, e por que em Minas? Pela produção de ouro, né? O que havia, principalmente, era uma insatisfação com a ameaça da derrama. O imposto cobrado, né, de 20% era uma coisa, a derrama era outra. Por que 20%? O quinto, como eles diziam, o quinto do ouro que havia sido extraído tinha de ir para a coroa. O quinto. Pouquinho perto de hoje, né? Hoje, dependendo aí das referências tomadas, dos parâmetros tomados, facilmente você vê a sociedade entregar para o Estado 40% do que ela produz. E às vezes mais, considerando impostos indiretos, e aí você tem a divisão de nível de poder de compra, tipo de produto consumido, nível salarial. Mas facilmente o sujeito transfere para o Estado
27,5% do salário dele, e aí o que sobra, quando ele consome, ele transfere mais, quando ele compra alguma coisa, ele transfere mais. E no Brasil, aliás, até o emprego, até a folha de pagamentos é fonte de taxação, de arrecadação do Estado. Então era até pouco, mas 20%. Outro dia a gente citou aqui o José, do Egito, e essa ideia dos 20% ela vem de lá, do que ele, como governador do Egito, adotou para que o faraó pudesse armazenar, no período de bonança, de alta produção, de clima favorável, pudesse armazenar para o período seguinte, de seca, de fome, de falta de comida, então ele armazenava. E inicialmente a cota era essa, 20%. Isso virou uma referência. E exatamente aí está a ideia do quinto, dos 20%. A derrama é outra coisa, porque a coroa concluiu que muita gente estava sonegando, que muito ouro extraído, não havia informação, passava batido, não havia controle suficiente. Então eles determinaram a possibilidade de derrama, que na verdade nunca foi efetivada como política permanente. O que era derrama? Você tinha uma determinada quantidade, sem arrobas, ou seja, 1.500 quilos. 100 arrobas é o mínimo que tem de entregar. Se não entregar 100 arrobas, que cobrem isso, que a sociedade se reúna e consiga o restante, mas tem de entregar a coroa 100 arrobas. Já não seria um percentual. O percentual era mantido. Mas se os 20% não correspondessem a pelo menos 100 arrobas, teriam de completar. Isso provocou uma grande insatisfação. O ouro que circulava, porque claro, as pessoas compravam, pagavam as coisas com ouro. Não havia papel moeda. E então, o que fez a coroa? Instalou em alguns lugares, particularmente em Minas Gerais, porque era onde o ouro era extraído, colocou uma espécie de firma, ou seja, só o ouro que recebesse aquela cunhagem, aquele tratamento e aquela assinatura no metal poderia circular como valor, como meio de troca. Isso também provocou muita insatisfação. E os problemas de arrecadação levavam à troca de comandos. E aí muita gente que tinha prestígio, com a troca de comando, perdia prestígio. Via outros ligados ao novo chefe indicado pela coroa, como os novos prestigiados pelo poder colonial. E aí, juntando a influência da Revolução e da independência dos Estados Unidos, que não era a ideia de república, não era a ideia central, a ideia era a independência. República nos Estados Unidos foi uma contingência, inclusive a ideia de um presidente que, de certa forma, tipificava a figura do rei britânico pelos poderes que lhe eram dados, e a ideia era ter no presidente uma figura institucionalmente importante como personificação do novo Estado, como uma pessoa que significava a união daquelas colônias. No caso dos Estados Unidos, inicialmente as 13 colônias. Mas não a república em si. Não era um combate à monarquia, era um combate ao domínio colonial. São coisas distintas. Então não tinha nada de republicano na Inconfidência Mineira. Não era essa a ideia. A ideia era mais autonomia. E aí, claro, você tem sempre um grupo que sonha, naquele momento era apenas isso, um sonho com a independência, com o fim do poder colonial, como havia
no restante da América do Sul e também na América Central. Mas, e no México, na América do Norte. Mas o que havia, sobretudo, era uma luta contra a opressão do Estado. Não importava se era uma monarquia, se era uma república. Muito tempo depois, em 1889, quando a monarquia cai no Brasil e a ascensão da República, 100 anos depois da Inconfidência. Eles entendem, porque é bom a gente tentar imaginar o cenário. Né? Esse país imenso, uma parte considerável da população nem sabia que a monarquia tinha desabado, que Dom Pedro tinha partido, que Deodoro havia proclamado a República. Não sabia de nada disso e nem se importava muito. População que foi majoritariamente rural até metade do século XX, um pouco além, quase 1960, população majoritariamente rural. E não havia jornal, não havia rádio, não havia televisão, não havia nada. As informações eram dadas boca a boca, de uma cidade para outra, em viagens, a cavalo, né? Que demoravam. E você nem sabia se o viajante trazia a verdade na sua informação. Uma desconexão. Feliz, né? Uma feliz desconexão. Cada um estava ali no seu canto, cuidando da sua vida. Mas claro, sabia da existência do rei. Mas e os jornais? Os jornais circulavam nas cidades importantes, quando há república. Né? E você tinha no interior, em algumas cidades importantes no interior, já publicações, impressos. Mas, em grande parte do Brasil, a notícia chegou muito depois. Mas nas cidades, houve muita desconfiança em relação àquele novo regime. O que é isso, cara? Quem são esses caras? Quem são esses generais? Porque os dois primeiros governos são de militares, né? Deodoro e Floriano. E além disso, surgem movimentos antirrepublicanos, como o caso de Canudos, que na verdade era muito mais que isso, né? Era um movimento um tanto quanto místico, um tanto quanto catalisador do sofrimento do sertanejo, e uma figura ímpar, que era Antônio Conselheiro. Mas a reação da República foi uma reação de destruição, era para devastar, para arrasar, e falhou em 3 expedições. Não foi moleza, não. Mas era preciso criar um herói. O mártir da República, quando não havia república e nem movimento republicano do Brasil. E aí, Tiradentes, morto pela coroa, deveria ser o mártir da República. Ele que nada tinha a ver com a República. E não há uma única imagem feita de Tiradentes. Nenhuma pintura. Tiradentes, senta aí. Joaquim José, sente aí que nós vamos pintar. Nada. Tudo foi feito muito depois. Todas as imagens. E algumas delas, há uma como Alferes, e aí, ali sem barba e tal. Mas a maioria das imagens tenta, inclusive, aproximar a figura de Tiradentes da figura que os europeus fizeram de Jesus Cristo. Né? O tipo do rosto, a barba, e até a maneira como o enforcamento é retratado, eles tentam estabelecer alguma conexão com a crucificação de Cristo. Ou seja, eles queriam dar a Tiradentes um peso histórico, com as imagens, um peso histórico de mais do que um mártir, né? Um mito, uma referência da luta republicana, mas não foi uma luta republicana, era uma luta contra a opressão do Estado.
Mas a República teve êxito, né? Inclusive a instituição do dia comemorativo. Mas Tiradentes, na verdade, tinha uma luta maior. E por que ele foi morto e os outros não? Porque ele não tinha nada. Os pais morreram, primeiro a mãe. Naquela época eles tinham uma fazenda, a família tinha uma fazenda, até tamanho razoável. Mas logo depois morre o pai. Aí ele vai para casa de um tio, aí ele já não tem nada, aí vai perdendo, depois os tios morrem. Era um sujeito sem posses, que aprendeu alguns ofícios, como o de dentista, que é um dentista artesanal, né? E algumas coisas de medicina, que ele estudava ali, combinação de plantas para a produção de remédios. Um cara inteligente. A experiência no exército. Foi tropeiro também, viajava levando mercadorias, né? Por isso tropeiro, viajava com as tropas, né? Burro, cavalo. Mas os outros, que tinham postos, que tinham posses, que tinham influência, que tinham amigos importantes, foram condenados, porque a reação de Maria foi irada. E a do poder da corte portuguesa. Mas, rapidamente, a pena capital é transformada em exílio, degredo. Ele não. Ele, o sem posse, o sem amigos importantes na corte, sem um posto importante, ele deveria ser morto e tornar-se o exemplo contra qualquer rebelião. E por isso, 18 horas seguidas de leitura de acusação. Virou um espetáculo no Rio de Janeiro. E mais do que matá-lo, decidiram decapitá-lo, arrancar as partes, espalhar as partes pelo caminho e a cabeça perdida. Então, foi uma maneira de a coroa dizer aos brasileiros: olha o que acontece com os revoltosos. Mas os outros, isso entrou na alma nacional, né? E avançou pela República. Os próximos ao poder, os que têm posse, os que têm alguma influência, no final das contas, mesmo quando atingidos por investigações, eles são poupados. O pobre não. E a opressão do Estado, que ali se materializava no quinto e na ameaça da derrama, ou seja, não apenas do percentual, mas da exigência de 100 arrobas de ouro para a coroa, havendo ou não havendo ouro, eles teriam de recolher isso, juntar de posses pessoais, de coisas que foram obtidas anos antes, não importava. A opressão se manifestava de diversas maneiras, ela permanece. Ela já havia, claro, contra os negros e os índios escravizados, e com o aspecto canalha da escravidão moderna, que é a ideia do direito natural. Não era o despojo de guerra, como na antiguidade, né? Era o direito natural por diferença de raça, né? Era a canalice estabelecida como pilar da escravidão moderna. Isso não no Brasil, mas no Brasil e no restante das Américas, né? Inclusive nos Estados Unidos, claro. E uma mentalidade que prevaleceu na Europa por muito tempo, basta ver o que fizeram na África. A opressão foi a motivação da Inconfidência, daquele levante.
que fracassou do ponto de vista imediato, né, material. Eles não conseguiram, eles foram presos. Aliás, o Silvério dos Reis, ele fez uma dupla traição ao entregar de bandeja o movimento, mas também depois dizer onde estava escondido Tiradentes, no Rio de Janeiro. Porque Tiradentes disse, tragam-no aqui, imaginando um amigo, e ele sabendo, não foi, mas sabendo onde ele estava, indicou às autoridades onde ele estava. E essa opressão do Estado, ela vai se reproduzindo, e não só do Estado, né? Aí já não é mais a opressão da corte ou do Estado republicano, mas a opressão de classes, a opressão econômica, a opressão social, a opressão educacional, a opressão cultural, a opressão social, os apartheids invisíveis, mas efetivos. Essa luta continua. A causa permanece. A opressão está aí. Idealizaram Tiradentes, é um herói da República. Não, ele nada tinha a ver com a República. A luta dele não foi pela República, contra a monarquia. Foi uma luta contra a opressão, com os instrumentos que ele tinha, com a mentalidade da época, com os limites da época, inclusive daquilo que ele idealizava, mas o que havia para ser combatido permanece. A opressão do Estado e da sociedade contra a grande maioria da população. Ronald.